vamos conversar agora com o nosso analista em política internacional e professor da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Professor, uma boa noite ao senhor. Olha, a gente escolheu essa data, essa quarta-feira, que é um dia em que estamos conversando ao vivo sobre questões internacionais, justamente para trazer à luz ao nosso público sobre essa situação, professor. Geralmente falamos em confrontos na Europa, em confrontos em tantos outros locais, mas o Sudão a gente ainda não tinha trago com tanto destaque. Queria que o senhor falasse para a gente quais são as principais causas desses confrontos que estão acontecendo no país atualmente. Uma boa noite. Boa noite, Elias. A gente pode listar diversos pontos. O primeiro, óbvio, é uma disputa por poder e por dinheiro entre o presidente da República e o vice-presidente da República, ambos comandantes de dois braços armados do país há pelo menos 20 anos. O presidente comandando as Forças Armadas oficiais e o vice-presidente comandando o grupo paramilitar, essa força, de resposta rápida, que foi estabelecida lá em 2013, quando teve o massacre na região de Darfur. E desde então eles têm sido parceiros em dois golpes de Estado, o último deles contra o governo civil no finalzinho de 2021, e antes disso o golpe do presidente, que depôs o presidente, que ficou no comando há mais de 30 anos. Então essa disputa entre eles tem a ver por ego, dinheiro e influência do país, mas também resquícios daquele genocídio que o Tribunal Penal Internacional só julgou o presidente da República, mas deixou comandantes do exército, desse grupo paramilitar, livres para continuar influenciando o país. Um segundo elemento muito importante é que esse país foi colonizado pelos britânicos e, por quase 45 anos, adotou uma política de dividir para governar. Separou o norte do sul e influenciou o norte para ser islâmico, o sul católico, ou manteve religiões locais, o que criou uma divisão étnica muito grande. E o terceiro grande elemento que talvez influenciou a situação de instabilidade é a insatisfação da população com o governo, mas também com a comunidade internacional, especificamente um ódio bastante direcionado aos Estados Unidos, que aplicou sanção ao país entre 1997 e 2017 sobre uma falsa alegação de que era um país que financiava o terrorismo, tendo inclusive bombardeado uma indústria farmacêutica sobre a alegação de que ela estaria fornecendo potenciais armas biológicas para o Talibã, que todo mundo depois ficou provado que foi falso, mas deixou a população extremamente desconectada da comunidade internacional e do comércio e empobreceu bastante. O país é apenas o 172 dentro de um universo de 200 países em renda per capita, ou seja, passa muita necessidade. Ora, professor, quais as consequências do confronto também para a população civil, além, claro, de todo esse confronto, de todo esse problema? Há também essa questão de deslocamento em massa da população. Conta pra gente. Elias, esse cessar-fogo foi feito praticamente para deixar que os estrangeiros saiam do país e as lutas entre as Forças Armadas e essa força paramilitar possam ser retomadas sem o perigo de matar estrangeiros e aumentar uma justificativa de intervenção militar dentro daquele país, o que hoje parece ser bastante improvável, já que as principais potências estão mais atentas com outros conflitos no mundo e desejam apenas ter a sua população livre dessa ameaça. E expõe a população do próprio Sudão a uma matança indiscriminada. Tanto Forças Armadas quanto o grupo paramilitar têm uma desconfiança muito grande da população que se levantou contra esse regime militar, essa aliança entre o presidente e o vice-presidente, que deram um golpe diante o que eles tinham feito, um governo de transição, uma promessa de 33 meses, aliança militares e associações civis, para organizar eleições que aconteceriam nesse ano de 2023. Mas os dois deram um golpe, afastaram os civis no finalzinho de 2020, a população se levantou, fez manifestações ao longo de todo o ano de 2021, foi duramente
duramente reprimida, e o governo e o grupo paramilitar passou a adotar um esquema de partir do pressuposto que qualquer civil pode ser aliado um do outro, né? O presidente e vice-presidente têm determinado que suas tropas atirem em qualquer um que esteja na rua por temer que seja aliado do outro lado. Então a população está extremamente temerária que possa acontecer, como aconteceu lá na região de Darfur, uma limpeza étnica, talvez dessa vez não direcionada a um grupo específico, mas um número incontável de pessoas possa sofrer. E o outro perigo é ter que fugir para os países vizinhos. E todos os países que circundam o Sudão são ditaduras militares, estão passando por guerra civil ou têm dificuldades econômicas maiores do que o próprio Sudão e não têm condição de receber refugiados. Pois é, professor, eu ia até perguntar isso agora, quais estão sendo aí as consequências, né, para estes países que estão ali ao redor do Sudão. Afinal de contas, é uma região que já sofre bastante também esse isolamento da comunidade internacional. Ao norte, o Egito e a Líbia tiveram a Primavera Árabe, que resultou em duras ditaduras que têm todo o interesse de ter alguma estabilidade no Sudão, especialmente o Egito, já que eles compartilham o rio Nilo. Ao leste, o Chad e a República Centro-Africana também estão em instabilidade da população com o governo. A leste, a gente tem a Etiópia e a Eritreia, que estão com ditaduras militares reprimindo a população. Sem contar, atravessando o Mar Vermelho, a gente tem a situação do Iêmen, que inclusive um dos lados, a força de pronta resposta, né, do vice-presidente, lutou lá em favor de uma aliança pró-Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, mas que também tem laços e interesses com o governo central, tendo inclusive negociado a construção de uma base naval, fazendo com que toda a região seja um barril de pólvora que pode piorar ainda mais com esses milhões de potenciais refugiados a sair do Sudão. Agora, professor, como é que é o Sudão em relação aí aos direitos humanos, às instituições internacionais? O senhor já nos explicou bastante coisa aqui sobre essas relações com as instituições, o próprio Estados Unidos, né? Que tem aí uma questão, infelizmente, bem complexa em relação a tudo que o senhor já nos relatou. Mas como é que o próprio país lida também com essas questões quando não falamos, por exemplo, sobre os americanos? O relato é péssimo a seguir, né, da situação da guerra civil que o país enfrentou na década de 70, depois da década de 90, praticamente todos os anos 2000, além da circunstância da limpeza étnica em Darfur, todas as dificuldades econômicas, e a comunidade internacional faz vista grossa, porque ele é um país estratégico, ocupa boa parte do Mar Vermelho, né, do litoral do Mar Vermelho, que é uma rota de 70% do comércio internacional. Israel está se aproximando do país numa tentativa de estabilizar a relação com os países árabes e não tem criticado a situação de direitos humanos. Os Estados Unidos foi muito criticado pela população, então ele usa interferência indireta através da ONU para tentar mediar o conflito. A Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos têm lá interesses econômicos, até a Rússia tem interesse de construção de uma base militar no litoral do Mar Vermelho, e o Ocidente, em especial, teme que o Wagner Grupo, que é o grupo paramilitar que tem atuado na Ucrânia, tenha se firmado uma aliança com o vice-presidente para explorar as minas de ouro. O vice-presidente, inclusive, se tornou muito rico, se tornando um empresário no setor de mineração, aluguel de veículos, telecomunicações, mas especificamente na mineração. Então, há muita conivência e muita tolerância, por assim dizer, com essas graves violações de direitos humanos, talvez numa ingenuidade, acreditando que esses militares são reformistas e estão fazendo promessa de democratização, mas que nunca chega, e depois renovam promessa, mesmo matando muitas pessoas, como agora está acontecendo indiscriminadamente, ou matando indiretamente, mantendo o país na pobreza. Para a gente concluir, professor, o senhor acredita que o conflito deve se resolver a curto prazo? Infelizmente não, Elias. Primeiro porque o conjunto de países está muito preocupado com a guerra na Ucrânia. A gente tem outras situações preocupantes no Haiti,
Mianmar, Síria, que estão em guerra civil há muito tempo, Iêmen, Somália, ali naquela região também, sem contar as circunstâncias de limpeza étnica no vizinho do Sul, o Sudão do Sul, talvez seja mais emergente, e as circunstâncias de grave violação de direitos humanos, a pendência ainda de reconhecimento do governo do Afeganistão, as disputas no Congo, a Turquia também por causa do terremoto, a fome que está assolando a Nigéria, que inclusive é importante que há a expectativa que ultrapassará a população brasileira em tamanho este ano, e o secretário-geral das Nações Unidas está sem saber onde determinar prioridade, porque as principais potências não têm muito o que fazer. França não tem influência nenhuma naquela região, Estados Unidos está com a imagem queimada, a Rússia não quer dar muito as caras por causa da guerra da Ucrânia e esse envolvimento do Wagner Group, e a China teme muito que qualquer influência dela possa parecer uma ambição expansionista. Então, infelizmente, eu temo que vai depender de uma aliança entre esses dois generais voltarem a compartilhar o governo e a população tolerar isso, o que eu duvido muito. Então, é possível que eles fechem um acordo, mas a população se levante contra eles e que gere mais violência direcionada à população. Professor, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite ao senhor.